Capítulo 6. Estratégias inteligentes em renda fixa. Com a queda nos juros brasileiros para patamares mais saudáveis, o investidor agiota brasileiro passou a se sentir mal remunerado. Pudera, juros da ordem de 25% ao ano, suficientes para dobrar o investimento em cerca de 3 anos, eram comuns no final do século passado. Na época, a outrora popular caderneta de poupança só não estava na berlinda devido à tradição de uso e ao reduzido grau de consciência financeira do brasileiro. Cabe lembrar que saíamos de um longo período inflacionário, em que a noção de valor fora devastada pela intensa mudança nos preços. A queda nos juros da economia não só reduziu o poder multiplicador da renda fixa, como também equiparou os diferentes investimentos nessa modalidade. A juros de 11% ao ano, precisamos de mais de 6 anos para dobrar nosso capital. No início de maio de 2008, a taxa Selic, referência para os juros da economia, estava em 11,75% ao ano. Saímos de uma situação em que os bons fundos de renda fixa chegavam a render o dobro da poupança para uma nova realidade em que até os melhores fundos chegam a perder para a mais popular das alternativas, dependendo do prazo aplicado e do imposto devido. Ainda é possível ganhar dinheiro com segurança e previsibilidade, porém sem aquela intensidade que tanto orgulhava os conservadores. Quem optar por construir sua riqueza com a segurança da renda fixa perceberá pouca diferença de desempenho entre as alternativas disponíveis. Porém, essa diferença existe e terá impacto significativo em 2 situações: quando você investir muito dinheiro ou quando contar com muito prazo pela frente. Perceba a diferença em um cálculo simples. Se você aplicar R$ 100 por mês durante 35 anos em uma alternativa que lhe garanta uma rentabilidade média conhecida e previsível, poderá ter resultados acumulados tão diversos como esses ao final de um período. R$ 143.183 se seu investimento lhe render 0,5% ao mês. R$ 164.735 se o rendimento médio for de 0,55% ao mês. R$ 190.056 se você conseguir manter uma média de 0,6% ao mês. A diferença, no saldo final, é de 33% de recursos a mais entre a melhor e a pior alternativa. Nada desprezível se considerarmos que nasceu de 0,1 ponto percentual de rentabilidade. Esses cálculos não consideram a tributação, mas a comparação é válida se o processo de retenção do imposto de renda for idêntico nas 3 modalidades. Apenas a título de comparação e de incentivo ao risco, os mesmos R$ 100 mensais submetidos a uma rentabilidade média de 1% ao mês acumulariam um saldo de R$ 649.527 no mesmo período. Em essência, a renda fixa sempre será um empréstimo, diferentemente dos investimentos de maior risco que envolvem compras e vendas. Quem investe em títulos públicos, empresta ao governo. Em debêntures, empresta às empresas. Em CDBs, aos bancos. Como nos empréstimos que tomamos quando precisamos, é a saúde financeira desses agentes a quem emprestamos que assegura que receberemos os juros que esperamos. Se o governo ou essas empresas quebrarem, você perderá seu dinheiro. Porém, quanto mais baixos os juros que as instituições pagam, menos provável é a hipótese de quebra. Apesar de o conceito de renda fixa ser extremamente simples, existem diversas formas de renda fixa, às quais dedico as próximas faixas. Item A. Pré ou pós? O nome renda fixa tende a nos passar a ilusão de que o rendimento que podemos obter com ela é completamente previsível ou conhecido. Nenhum, nem outro. Essas conclusões são apenas parcialmente verdadeiras. Uma vez decidido a investir em renda fixa, você tem uma importante escolha a fazer. Seu dinheiro será remunerado à taxa pré-fixada ou pós-fixada? A diferença é simples. Taxa pré-fixada. Ao contratar o investimento, você já sabe antecipadamente qual taxa irá receber pelo prazo que deixar seu dinheiro aplicado. O termo correto deveria ser emprestado. Por exemplo, ao pesquisar os CDBs que seu banco lhe oferece para uma aplicação de R$ 1.000, uma das opções é investir durante 12 meses, a juros de 10% ao ano. Ao optar por esse investimento, você sabe que receberá, antes do pagamento do imposto de renda, um montante de R$ 1.100 no final de um ano. Taxa pós-fixada.
Normalmente, a remuneração que lhe é proposta está vinculada ao desempenho de algum índice que pode variar ao longo do tempo. Por exemplo, digamos que, para os mesmos R$ 1.000 que você deseja aplicar, o banco lhe oferece 2 CDBs. Um deles pagará 90% do CDI, enquanto o outro pagará 6% ao ano acima da inflação medida pelo IPCA. CDI, ou simplesmente DI, é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, que é o empréstimo realizado entre grandes bancos. O banco que empresta demais toma emprestado dos que captam demais, pagando a taxa negociada no dia entre bancos. Em uma situação normal, o CDI costuma estar próximo aos juros base da economia, a taxa Selic, tanto acima quanto abaixo. Nesses casos, acompanhando o DI ou o IPCA, você não sabe de antemão quanto terá ao final de 12 meses, pois seu resultado dependerá da evolução dos indicadores. Se, na primeira opção, o CDI acumulado em 12 meses for de 10%, você receberá 90% desse índice, ou 9% antes do imposto. Na segunda opção, se a inflação for de 13,5%, você receberá 9,5% antes da retenção do imposto. Qual é melhor? Cada opção é melhor em situações diferentes. Se a tendência dos juros da economia é de queda, você fará melhor negócio optando por taxas pré-fixadas, que garantirão rentabilidades próximas a atuais por mais tempo. Por outro lado, se a queda nos juros de mercado for certa, seu banco lhe oferecerá uma taxa menor na renda fixa pré-fixada. Se o futuro é incerto, as taxas pós-fixadas são melhores, pois, em caso de inflação, o governo tende a elevar juros para desaquecer a economia, e seu dinheiro crescerá mais. Qual é mais segura? A opção mais conservadora é a renda fixa pós-fixada, por assegurar que seu patrimônio irá render mais em caso de desequilíbrio da economia. A pré-fixada é mais especulativa, pois tende a gerar diferenciais apenas se a previsão de queda nos juros se concretizar. Para o investidor conservador, significa assumir muito risco para um pequeno diferencial de ganho. Afinal, se você tem certeza de que os juros vão cair, fará melhor negócio investindo em ações. Juros mais baixos incentivam o consumo e os financiamentos, que, por sua vez, incentivam o crescimento dos negócios das empresas. Qual devo escolher? Se você opta pela renda fixa em razão da segurança, sua opção deve ser pela pós-fixada. É a alternativa que lhe protegerá principalmente nas crises e que renderá de maneira previsível nos períodos de calmaria. A renda fixa pré-fixada é para investidores que contam com uma boa análise econômica para fazer suas escolhas, pois, em determinados períodos, como será explicado no item sobre títulos públicos, a renda fixa pré pode resultar em remuneração negativa ou perda de dinheiro. Item B. Caderneta de poupança. Grande parte da popularidade da caderneta de poupança se deve à sua simplicidade. Nascida para levantar fundos para o financiamento imobiliário, funciona como uma espécie de convênio entre os bancos e o Banco Central do Brasil. Determina que todas as instituições sigam exatamente as mesmas regras. Em outras palavras, as características da caderneta de poupança são exatamente as mesmas em qualquer banco a que você confiar seu dinheiro. Rendimentos equivalentes à variação da taxa referencial, ou TR, mais 0,5% de juros ao mês. A taxa referencial é calculada com base na remuneração mensal média dos CDBs emitidos a taxas de mercado prefixadas pelos bancos, deduzida por um fator redutor estabelecido pelo Banco Central. A remuneração é feita a cada mês completado. Recursos resgatados antes da chamada data de aniversário perdem a remuneração do mês em curso. Não há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, para pessoas físicas. Não há incidência de imposto sobre operações financeiras, o IOF. Na prática, isso não é nenhuma vantagem, pois o IOF só costuma incidir sobre rendimentos de recursos resgatados antes de 30 dias após a aplicação. Como a poupança não rende nada se resgatada nesse período, o IOF não se aplicaria em qualquer hipótese. Depósitos em cheque contam desde o dia do depósito e não da compensação, desde que o cheque não volte por falta de fundos. É possível efetuar depósitos de pequeno valor.
Recursos aplicados estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, até o limite de R$60 mil por CPF. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo mantido compulsoriamente para dar segurança aos aplicadores, assegurando a preservação de até R$60 mil por CPF nas aplicações em caderneta de poupança, CDBs, letras hipotecárias e letras de câmbio. Recursos aplicados na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal estão totalmente garantidos pela União, por decreto-lei. Um pequeno cuidado pode fazer a diferença nos resultados que você obtém ao aplicar na caderneta de poupança. Evite sacar em data diferente da do aniversário. Se a data de aniversário de sua caderneta de poupança não cair em dia útil, evite sacar no dia útil anterior, para não perder o rendimento do mês sobre o valor sacado. Espere para sacar no primeiro dia útil após o aniversário. Além da simplicidade, é seu rendimento previsível, com reduzida oscilação, pois o principal componente da rentabilidade está no 0,5% de juros fixos. É a alternativa recomendada tanto para quem tem poucos recursos a investir, quanto para aqueles que pretendem manter o dinheiro aplicado com segurança por um prazo inferior a 2 anos. Item C. Títulos da dívida pública ou simplesmente títulos públicos. Títulos são instrumentos de dívida. Diferentemente da contração de dívida via mercado bancário, por meio de empréstimos e financiamentos, quem emite um título está contraindo uma dívida via mercado de capitais. Ao comprar títulos privados como debêntures, você está emprestando dinheiro a uma empresa. Ao comprar títulos públicos, seu empréstimo é para uma entidade governamental. Como você sabe, dinheiro não dá em árvores. Os juros que você ganha em suas aplicações são pagos, portanto, por alguém que precisa de seu dinheiro. Quanto mais a instituição precisar de dinheiro, mais elevados serão os juros oferecidos para os potenciais compradores de títulos. Pela lógica do mercado, você receberá os juros contratados, que podem ser pré- ou pós-fixados, enquanto mantiver a posse do título. Os chamados títulos da dívida pública são emitidos pelos governos federal, estadual e municipal, com a finalidade de captar recursos e financiar as diversas atividades do orçamento público. Se você não sabia, em tempo. Ao praticamente eliminar sua dívida externa, o governo brasileiro passou a deter apenas uma dívida interna, que se constitui principalmente nos recursos devidos a quem investiu em títulos públicos. Qualquer pessoa residente no Brasil pode comprar títulos públicos através do Tesouro Direto, um programa do Ministério da Fazenda que permite a negociação de títulos da dívida pública federal sem a necessidade de intermediários. A principal exigência do programa é o cadastramento do investidor junto a um agente de custódia, que pode ser um banco ou uma corretora de valores, o qual ficará responsável pela guarda dos títulos. A grande vantagem do programa Tesouro Direto é permitir investimentos a partir de cerca de R$200, viabilizando a negociação dos títulos da dívida pública para pequenos investidores. Na verdade, o mínimo não é de R$200, mas sim a quantidade equivalente a 0,2 vezes o valor de face de um título. Normalmente, um título público é emitido pelo valor de face de R$1.000, e seu valor de renegociação no mercado irá variar de acordo com a atratividade desse título e da rentabilidade embutida nele. O valor mínimo de negociação de um título valendo, por exemplo, R$900, é de R$180 ou 0,2 vezes 900. Outra vantagem, que é o principal atrativo dessa modalidade, está nos reduzidos custos em relação às taxas de administração de fundos. Enquanto fundos populares, para a captação de pequenos valores, costumam praticar taxas da ordem de 3 a 4% ao ano para administrar a compra e venda de títulos para você, no Tesouro Direto a conta pode sair mais barata. A cada compra, são cobrados 0,40% sobre o valor do investimento a título de taxa de custódia ao ano. O pagamento do primeiro ano é feito no ato da compra. Esse valor não é devolvido caso o investidor decida resgatar o título antes de completar um ano. Nos anos seguintes, a taxa passa a ser proporcional ao prazo de investimento e será abatida dos rendimentos e pagamentos de juros. Não vale a pena, portanto, comprar títulos públicos se você pensa em se desfazer deles em pouco tempo. Os bancos e as corretoras que negociam os títulos, chamados agentes de custódia, costumam cobrar uma sobretaxa de serviço que, apesar de raramente passar de 0,5%, há casos em que chega a 2%. Com a devida pesquisa de seu agente de custódia, seu custo pode se restringir a cerca de 1% ao ano, no mesmo nível das taxas de administração cobradas por fundos que atendem apenas a grandes valores. Como todo o processo de compra é padronizado pelo site do Tesouro Direto, a pesquisa do agente de custódia deve levar em consideração, primordialmente, a taxa total cobrada pela custódia.
Sua primeira compra de títulos públicos deve ser feita pela internet, no site do programa, que é o www.tesourodireto.gov.br. É nele que você encontrará as regras detalhadas do programa, o passo a passo de uma compra, a lista dos agentes autorizados a custodiar títulos, as estatísticas do mercado, incluindo preços e vencimentos dos títulos, e respostas às perguntas mais frequentes. A negociação, apesar de intermediada por um agente de custódia, é feita essencialmente pelo site do Tesouro Direto, por meio de um sistema seguro que só dá acesso à área exclusiva mediante validação do CPF e senha. Como informações patrimoniais e de renda e documentos que as comprovem, costumam espantar muitos interessados. Uma pena, pois, passada a burocracia do cadastro e rompida a barreira da primeira escolha, as compras posteriores passam a ser feitas num piscar de olhos. Para quem está acostumado a investimentos mais convenientes como a caderneta de poupança e fundos de renda fixa, há o trabalho adicional de ter que selecionar, entre os diversos títulos disponíveis, o tipo mais adequado e o prazo de vencimento compatível com seus objetivos. Os principais títulos negociados são os títulos federais. Letra do Tesouro Nacional, LTN. É um título pré-fixado, com rentabilidade definida no momento da compra. Se o comprador mantiver o título até o vencimento, ganhará exatamente o que investiu, mais a rentabilidade determinada pela taxa da época da compra. Essa aparente segurança esconde um grande risco. Se as taxas de juros da economia subirem, seu título perderá valor. Se caírem, você ganhará. Quem precisar vender seu título antes do vencimento, quando as taxas de juros da economia estiverem muito acima da taxa embutida no título, receberá bem menos do que esperava ganhar. Por exemplo, imagine que você compre hoje um título que lhe pagará 11% ao ano durante 10 anos. Mas, um ano depois, precisa de recursos e decide revendê-lo. Porém, naquela época, suponha que os juros estejam em 20% ao ano. Quem gostaria de comprar um título que paga 11% ao ano, se o mercado está pagando 20%? Para compensar essa diferença, o título é revendido com um desconto enorme, a ponto de compensar, nesse desconto, a diferença de rentabilidade entre os juros do título e os juros do mercado. LTNs são, portanto, um bom negócio para quem se sentir satisfeito com sua rentabilidade e puder esperar até o vencimento. Especuladores que acreditam na queda dos juros também se sentirão atraídos por esse tipo de título. Letra Financeira do Tesouro, LFT. É um título cuja rentabilidade acompanha a taxa de juros básica da economia, taxa Selic, com o pagamento do valor investido mais os rendimentos apenas no final do prazo contratado ou na data de resgate antecipado. Se o Comitê de Política Monetária, Copom, elevar a taxa Selic, a rentabilidade do título também aumenta. O mesmo vale para quedas na taxa. Por isso, a LFT é considerado um investimento de baixíssimo risco, uma vez que protegerá o investidor em caso de desequilíbrio da economia. O contrário do que ocorre ao investir em uma LTN. LFTs são, portanto, um ótimo negócio para investidores extremamente conservadores. Nota do Tesouro Nacional, Série B, NTN-B. É um título cuja rentabilidade acompanha a variação do IPCA, acrescida de juros previamente definidos no momento da compra. Por exemplo, IPCA mais 6% ou 6% ao ano acima da variação apurada para o IPCA. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice mais utilizado para avaliar a variação dos preços dos itens consumidos pela classe média, apurado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A principal característica da NTN-B é o pagamento semestral dos juros, ficando para a data de vencimento apenas a devolução do valor investido e os juros do último semestre de investimento. Também é considerado um investimento bastante conservador, por proteger o investidor da perda de poder de compra causada pela inflação. Pelo mecanismo de pagamento dos juros, é um título interessante para quem quer viver de rendimentos semestrais e manter seu patrimônio protegido de riscos. Atente, porém, para o fato de que os primeiros pagamentos semestrais sofrerão maior tributação sobre a renda, conforme a tabela regressiva de imposto de renda sobre a renda fixa, que será explicada ao final desse capítulo. Nota do Tesouro Nacional, Série C,
NTN-C. É um título idêntico à NTN-B, porém com rentabilidade atrelada à variação do IGPM, ao invés do IPCA. Pelo fato de o IGPM medir uma inflação que inclui a oscilação do câmbio, seu comportamento tende a ser mais volátil, ou seja, com maior oscilação tanto para mais quanto para menos. No longo prazo, tende a equivaler ao IPCA. Notas do Tesouro Nacional, Série B Principal, NTN-B Principal. É um título idêntico à NTN-B, porém sem o pagamento semestral de juros. Toda a rentabilidade é acumulada até a data de vencimento ou de resgate antecipado e paga juntamente com a devolução do valor investido. É importante destacar que, devido ao acúmulo dos juros, o título proporciona o efeito de juros compostos ou juros sobre juros, favorecendo a disciplina de longo prazo. Por suas características, é um investimento bastante conservador e interessante para a formação de poupança de médio e longo prazos. Notas do Tesouro Nacional, Série F, NTN-F. É um título com rentabilidade pré-fixada a partir de juros definidos no momento da compra, como a LTN, porém com pagamento semestral dos rendimentos. Suas características tornam esse título uma alternativa interessante para quem tem como objetivo obter uma rentabilidade conhecida a partir de um determinado patrimônio, exatamente como faz quem compra um imóvel objetivando a renda de aluguel. Se você quiser consultar as características de rentabilidade dos títulos negociados no Tesouro Direto hoje, consulte o site do programa no www.tesourodireto.gov.br. São diversas possibilidades de investimento que, acredito, à primeira vista podem parecer demais para quem queria só investir de maneira conservadora. Mas convido-o novamente a visitar o site do programa Tesouro Direto, estudar as alternativas, ler os regulamentos e experimentar investir alguns trocados. Após 2 ou 3 investimentos feitos, qualquer investidor estará familiarizado com o sistema. Porém, uma limitação encontrada nesse tipo de investimento está na liquidez semanal. Se você precisar resgatar seu dinheiro antes da data de vencimento do título, o Tesouro Nacional efetua a recompra todas as quartas-feiras, sem limitação de quantidade ou valor. Em outras palavras, não importa se você solicita o resgate, ou seja, revende, na quinta-feira ou na terça-feira. Em qualquer dos casos, o dinheiro entrará em sua conta apenas na quarta-feira. Outro ponto negativo do Tesouro Direto é a necessidade do reinvestimento dos títulos, sem nenhuma automação nesse processo, sempre que há algum vencimento ou pagamento dos juros semestrais, chamados de cupons. No caso de fundos de investimento, o gestor faz esse trabalho por você, economizando seu tempo. Porém, para que o investidor tenha mais facilidade para controle do vencimento de títulos e pagamento de proventos, é possível cadastrar um endereço de e-mail junto à CBLC, para o qual são disparadas essas informações com alguma antecedência. Para escolher qual fundo de renda fixa é melhor para você, também é preciso saber qual tipo de rendimento quer para seu investimento. Um pouco de organização pessoal e tempo para as primeiras operações através do Tesouro Direto podem ser recursos preciosos para que você se sinta à vontade na negociação de títulos públicos e, com isso, economize uma boa rentabilidade ao deixar de pagar taxas de administração para fundos de renda fixa. Afinal, para escolher qual fundo de renda fixa é melhor para você, também é preciso saber qual tipo de rendimento quer para seu investimento, pré ou pós-fixado. No Tesouro Direto, você apenas refina essa escolha. Destaco que outro fator fundamental na escolha da melhor alternativa de renda fixa para você é o impacto dos impostos. A complexidade desse assunto mereceu uma discussão à parte, que farei após discutir outros produtos de renda fixa. Item D. Certificados de Depósito Bancário, CDBs. Conforme afirmei anteriormente, um CDB é um empréstimo concedido a uma instituição financeira por seus clientes. Em grandes bancos, a padronização da captação de recursos é tamanha que a impressão que fica é de que o banco nos está oferecendo algo, quando, na verdade, ele é o agente passivo da operação. Ele está nos pedindo recursos ao oferecer uma taxa de aluguel pelo nosso dinheiro. É com os juros propostos pela instituição que ela tenta seduzir investidores a confiar em recursos à sua administração. É através do CDB que fica claro que a sobrevivência de um banco depende da credibilidade de que ele desfruta perante seus clientes.
Sem captação de recursos, os bancos não teriam dinheiro para emprestar nas operações de empréstimos e financiamentos. Quanto maior a credibilidade do banco, mais os clientes depositam seus recursos na instituição, mais ela consegue emprestar e, com isso, mais ela lucra e se fortalece. É um mecanismo sensível que constrói gigantes da intermediação financeira. As taxas de juros dos CDBs podem ser pré- ou pós-fixadas. No CDB pré-fixado, adequado para quem se satisfaz ao garantir uma taxa fixa para seus rendimentos, sabemos já na contratação qual taxa de juros irá remunerar nosso investimento até o vencimento do papel. Por exemplo, se você aplicar R$10.000 por 365 dias com juros de 8% ao ano, receberá, no vencimento, R$10.800, menos o imposto de renda sobre seu ganho de R$800. Nesse caso, a tributação será de 17,5%, ou R$140, resultando em um montante de R$10.660. Diferentemente dos títulos públicos pré-fixados, não existe, no CDB pré-fixado, risco de perda de valor, uma vez que esse não é um papel negociável em mercado. O risco do CDB pré está em contratar uma taxa e os juros da economia subirem, proporcionando a seu investimento rendimentos inferiores aos do mercado, mas sempre positivos. Os CDBs pós-fixados, adequados para quem teme o aumento da inflação e/ou dos juros da economia, costumam ter sua rentabilidade vinculada a dois tipos de indicadores: a taxa de mercado, CDI, ou a inflação. Na contratação, o investidor deve optar por um dos indicadores. De qualquer maneira, ele só saberá ao certo o resultado de seu investimento ao final do período. Exemplos: CDB pós-fixado, taxa de 80% do CDI para aplicações de R$1.000 por 12 meses, sempre como um percentual do CDI. CDB pós, taxa de IPCA mais 5% para aplicações de R$20.000 por 12 meses, sempre com juros acima do indicador de inflação. CDB pós, taxa de 96% do CDI para aplicações de R$100.000 por 24 meses. Mais dinheiro e maior prazo, maior rentabilidade. A taxa dos CDBs, ou juros propostos para remunerar a aplicação dos clientes, é definida de acordo com a necessidade de caixa do banco e com o volume aplicado pelo cliente. Bancos que gozam de grande credibilidade desfrutam de enxurradas de recursos de seus clientes aplicadores e, por isso, oferecem taxas menos atrativas em seus CDBs. Bancos de menor porte, chamados de segunda linha, têm um número reduzido de clientes e, por isso, precisam se esforçar para captar recursos, oferecendo juros normalmente mais elevados em seus CDBs. Taxas muito acima de 100% do CDI significam que você está aplicando recursos em um banco que tem dificuldades de captação para cobrir os empréstimos que ele concede. É importantíssimo destacar que a taxa de juros oferecida pelos bancos depende diretamente do volume investido pelo cliente na instituição. Quanto maior o volume aplicado, ou seja, quanto mais dinheiro o cliente tiver para efetuar em uma única aplicação em CDB, melhor, ou seja, mais rentável para o cliente é a taxa oferecida, uma vez que clientes de peso facilitam a tarefa da mesa de captação de recursos da instituição. Vale ressaltar que, diferentemente do que acontece nos fundos, você não acumula saldo investido em um CDB. Cada aplicação feita é um contrato individual entre banco e cliente, que terá um prazo específico para se manter aplicado. Uma vez vencido esse prazo, o dinheiro cai na conta do cliente e é preciso negociar novamente a taxa do CDB. Por isso, CDBs são uma alternativa bastante vantajosa para quem quer fazer uma grande aplicação de uma só vez. O diferencial dos CDBs perante os fundos de renda fixa está no mecanismo de tributação. Enquanto nos fundos o recolhimento de impostos é semestral, nos CDBs a tributação só é descontada no resgate ou ao final do contrato. Isso permite que o dinheiro não mordido em impostos continue se multiplicando e gerando lucros. Além dos CDBs, uma modalidade menos utilizada, mas também disponível nos bancos, é o RDB, Recibo de Depósito Bancário, que tem as mesmas características de um CDB, porém, sem a possibilidade de resgate antes da data do seu vencimento. Em outras palavras, uma vez negociado o prazo, que costuma variar entre 30 e 180 dias, você não pode resgatar seu dinheiro antes do vencimento. Esse castigo costuma ser recompensado com uma rentabilidade ligeiramente maior.
Uma característica do CDB que o investidor deve ter em mente é sua maior atratividade em períodos de recessão econômica, em que o dinheiro fica escasso no mercado e os bancos têm que se esforçar mais para conseguir captações. Em períodos de abundância, são comuns taxas baixas como 80% ou 85% do CDI. Não esqueça, CDBs são uma negociação entre banco e cliente. Brigue por taxas competitivas, acima de 90% do CDI, principalmente se você tem um bom relacionamento com o banco. Vale a pena consultar também bancos concorrentes ao que você tem conta aberta, para levantar argumentos para a hora da barganha com seu gerente. Item E. As falsas poupanças. Se a caderneta de poupança é igual em qualquer banco e o cliente estiver insatisfeito com ela, certamente estará mais sensível à propaganda de produtos de bancos em que ele não tem conta. Com o objetivo de cativar uma parcela de seus clientes que se mostravam insatisfeitos com a rentabilidade da caderneta de poupança, os grandes bancos criaram uma categoria de produtos cujo propósito é o de iludir o cliente, mas com o intuito único de beneficiá-lo, a fim de não perdê-lo para um banco concorrente. Esse movimento começou quando um grande número de insatisfeitos com a popular caderneta foi ao balcão do banco e solicitou informações sobre alternativas mais rentáveis. Pelos critérios de risco e simplicidade, a primeira opção seria o investimento em CDB. Mas, acostumados à simplicidade da poupança, espantaram-se com a suposta complexidade de siglas envolvendo um CDB. Ao próprio nome, somavam-se IR, IOF, CPMF, CDI e IGPM, entre outros, que formavam uma sopa de letrinhas incômoda ao limitado conhecimento. A insatisfação com a poupança, que não tinha diferenciais de um banco para outro, criava a possibilidade de os clientes começarem a pesquisar outras instituições, em busca de produtos tão simples quanto eficientes. Nesse contexto, começou a surgir uma espécie de caderneta de poupança vitaminada, que recebeu nomes diferentes em cada instituição. Superpoupança, hiperpoupança e similares foram nomes criados para um produto que realmente propunha um diferencial. Normalmente, era vendido como um investimento simples com uma caderneta de poupança, mas com rendimento superior, como 9% ao ano mais TR. Lembre-se que a tradicional caderneta de poupança rende apenas 6% ao ano mais TR. Cada banco praticava sua própria taxa, mas todas superavam a rentabilidade da caderneta de poupança. Em alguns casos, a rentabilidade não batia a caderneta, mas os poupadores concorriam a prêmios. De caderneta de poupança, porém, esses produtos não têm nada. Eles nada mais são do que CDBs disfarçados, ou títulos de capitalização com um apelo diferente. A propaganda é enganosa? Sim, mas o propósito é nobre. Foi justamente a ilusão da nomenclatura que atraiu muitos poupadores para produtos mais rentáveis. Ao menos, eram destacadamente mais rentáveis quando os juros da economia estavam mais elevados. Sem perceber, muitos passaram a pagar impostos sobre os rendimentos e, mesmo assim, saíam no lucro. Em um segundo momento, quando insatisfeitos com a rentabilidade de sua ultra-mega poupança, eram apresentados novamente a um CDB, e então o gerente esclarecia que o cliente já estava acostumado ao produto e que poderia passar sem problemas para alternativas mais eficientes. Hoje, com os juros baixos achatando as diferenças entre os diversos produtos, essa categoria está menos atrativa. Mesmo assim, sugiro cuidado com as ofertas de poupanças do tipo premiada, mais, super, etc. Em geral, não são caderneta de poupança, que é igual em qualquer banco. Compare as vantagens desse produto com as da caderneta, de CDBs e de fundos. Compare particularmente o resultado após pagar imposto de renda e a liquidez. Há punição para resgates antecipados? Por não ser isento de imposto, a rentabilidade pode perder todo o seu diferencial após a retenção do tributo. Item F. Debentures. O negócio dos bancos é a intermediação de recursos. Seu lucro vem de tomar emprestado a juros baixos e emprestar a juros elevados. Para isso, precisam captar recursos que emprestarão a outros clientes e o fazem através dos CDBs. Empresas lucram ao injetar recursos em sua atividade para produzir bens e serviços e venderem a um preço maior do que custou. Entre as diversas formas de uma empresa captar recursos estão a injeção de capital pelos sócios e a solicitação de empréstimos e financiamentos aos bancos. Em geral,
Empresas recorrem aos bancos para captar seus recursos, pagando juros maiores do que o CDI. Financiamentos são inviáveis abaixo do CDI, pois bancos com recursos disponíveis preferirão emprestar dinheiro a outros bancos, recebendo a taxa do depósito interbancário, em vez de emprestar a juros baixos a seus clientes. E, pela natureza de sua atividade, que é a de lucrar com a intermediação, os bancos embutem uma margem acima do CDI nas operações de empréstimos, que é de onde virá seu lucro. Quanto maior e melhor o cliente, menor a margem, pois o ganho acaba vindo do volume de negócios. Explico. Quanto menor a taxa média de captação e maior a taxa média de empréstimo, maior será a margem de lucro do banco. Ou seja, um banco tem uma margem financeira para a CDI. De um lado, existem as taxas de captação, 0% ao CDI. Nesta faixa, os bancos tentam convencer seus clientes a aplicarem recursos na instituição. Quanto menos exigente o cliente, mais barata é a captação. Acima do CDI estão as possíveis taxas praticadas pelas alternativas de crédito da instituição. Quanto melhor o crédito do cliente, maior a segurança do banco e mais baixa é a taxa praticada. Mesmo as grandes empresas possuem limites para operar com bancos. A partir de um certo volume de empréstimos, os juros não podem ser mantidos em patamares baixos e começam a ficar pouco vantajosos para a empresa. Grandes empresas contam com uma grande vantagem: sua credibilidade perante o público investidor. Essa credibilidade permite que as empresas emitam títulos que interessam aos investidores. Pagando pouco acima do CDI, os títulos remuneram mais do que os investimentos tradicionais do mercado e proporcionam à empresa um canal de captação de recursos mais barato do que os canais dos bancos. Todos ganham: um investidor, que lucra mais, a empresa, que capta mais barato, e até os bancos, que participam da operação como emissores dos títulos. Títulos dessa natureza são chamados de notas promissórias, quando têm vencimento em prazo inferior a 1 ano, ou de debêntures, quando vencem em prazo maior. Recapitulando, pagando pouco acima do CDI, os títulos de debêntures, por exemplo, oferecem mais ganhos ao investidor e juros mais baixos para as empresas. É característica das debêntures a emissão por prazo certo e a remuneração certa, pré- ou pós-fixada. Além dos juros, há também a possibilidade de ganho pela valorização do título no mercado. A garantia está nos ativos da empresa, mas, para tornar suas debêntures mais atrativas aos investidores, algumas empresas definem claramente garantias na emissão, como a possibilidade de converter as debêntures em ações no vencimento. Nesse caso, o investidor passa de credor a sócio após o vencimento. Por serem apenas títulos de dívida, as debêntures não dão direito aos lucros ou bens da empresa. Como comprar debêntures? A negociação é feita por bancos ou corretoras de valores. Quando a debênture é emitida por meio de oferta pública, o título pode ser renegociado entre investidores no chamado mercado de balcão, que você pode acessar pela sua instituição financeira. É comum também a emissão por venda direta, caso em que a renegociação não é possível e o investidor fica com a posse do papel até o vencimento. Os prazos de vencimento costumam variar entre 2 e 3 anos. A possibilidade de renegociação de uma debênture no mercado depende essencialmente do interesse de outro comprador. Por isso, os papéis de grandes empresas têm maior liquidez. A negociação de debêntures se dá em títulos de grande valor, normalmente a partir de R$100 mil, o que faz delas uma alternativa de diversificação em renda fixa atrativa apenas para grandes investidores e fundos, os chamados investidores qualificados. Item G. Letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. Outro tipo de título que desperta interesse devido aos ganhos diferenciados proporcionados ao investidor são as letras hipotecárias, LHs, e as letras de crédito imobiliário, LCIs. Ambas são títulos de funcionamento similar ao dos CDBs, com prazos de vencimento variados e rentabilidades normalmente vinculadas ao desempenho do CDI, Selic, ou a uma margem sobre algum índice de inflação. Diferentemente das debêntures, o diferencial desse tipo de título não está na rentabilidade, mas sim no fato de os rendimentos serem totalmente isentos de imposto de renda para a pessoa física, como acontece na caderneta de poupança. Isso acontece porque os recursos captados por meio desses tipos de títulos são utilizados exclusivamente para fins de financiamento de imóveis, o que motiva o incentivo fiscal por parte do governo a título de estímulo à construção de moradias e empreendimentos. Um país em crescimento, com sua população em processo de enriquecimento,
é terreno fértil para a expansão do setor imobiliário, o que favorece a segurança de títulos dessa natureza e os torna muito atraentes para investidores. A principal diferença entre os dois tipos de títulos está no fato de a letra hipotecária, LH, ser lastreada em hipotecas imobiliárias, enquanto a letra de crédito imobiliário, LCI, é lastreada em alienação fiduciária de imóveis. A hipoteca imobiliária acontece quando um cliente que precisa de dinheiro emprestado oferece seu imóvel como garantia. Uma LH, portanto, serve para o banco captar recursos para emprestar a outros clientes que possam oferecer um imóvel como garantia, ou seja, que possam hipotecar um imóvel. A alienação fiduciária, por outro lado, ocorre quando o banco oferece recursos para um cliente adquirir um imóvel. O banco paga à vista pelo imóvel e recebe a prazo do cliente, permanecendo o imóvel em nome do banco, ou seja, alienado, até que o cliente salde sua dívida. LCIs são emitidas pelos bancos, portanto, para gerar fundos para o financiamento imobiliário. Na prática, as captações feitas por meio de LHs servem de fundos para empréstimos garantidos pelo imóvel do tomador, enquanto os fundos das LCIs alimentam o mercado de financiamento de imóveis. Como comprar LHs e LCIs? Títulos dessa natureza são normalmente emitidos por bancos com grande carteira de financiamento imobiliário, seja para financiamento de moradias, normalmente bancos de varejo, seja para financiar grandes empreendimentos, em bancos especializados. Fazendo parte do mesmo mercado das LHs e LCIs, porém de natureza diferente quanto à sua origem, é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou CRI, título de renda fixa que costuma pagar um retorno de IGPM mais juros, lastreado em recebíveis imobiliários, ou seja, originado em negociações no mercado imobiliário, garantido por alienação fiduciária dos imóveis. É emitido por companhias securitizadoras de créditos imobiliários e sua negociação é livre em mercado de balcão, o que pode ser feito por meio de uma corretora de valores. Da mesma forma que ocorre no mercado de debêntures, a negociação de LHs, LCIs e CRIs é feita em títulos de grande valor, normalmente a partir de R$50 mil, o que também faz desta uma alternativa de diversificação em renda fixa atraente apenas para grandes investidores e fundos. Item H. Operações compromissadas. Uma alternativa oferecida pelos bancos a seus investidores conservadores está nas chamadas operações compromissadas. Na prática, é uma modalidade de aplicação financeira com rentabilidade mais atrativa do que a do CDB, definida desde o início da operação, taxa pré ou pós-fixada, por meio de negociação pactuada entre as partes, banco e cliente. A operação é caracterizada pela venda não definitiva de um ou mais títulos, públicos ou privados, com o compromisso de recompra por parte do banco e compromisso irreversível de revenda por parte do cliente. No vencimento do compromisso, o investidor recebe de volta os recursos investidos, mais o rendimento pactuado na contratação. A tributação segue o mesmo padrão de incidência dos produtos de renda fixa, como títulos públicos e CDBs. Um tipo bastante comum de operação compromissada é a venda, pelos bancos a seus clientes, de títulos emitidos pela empresa de leasing do grupo financeiro do qual o banco faz parte. Assim, o banco obtém recursos para viabilizar a compra de bens que serão repassados a outros clientes por meio de contratos de leasing. As operações compromissadas são vantajosas para o cliente quando oferecem rendimentos acima de alternativas de características similares, como a compra de CDBs. Para os bancos, a vantagem está em disponibilizar fundos para outras operações, tanto no exemplo citado do leasing, como em casos em que o caixa do banco está investindo em títulos de longo prazo. Ao repassar esses títulos por meio de operações compromissadas, o banco passa a dispor de caixa, com o dinheiro investido pelo cliente, para operações de prazo mais curto que se mostrem vantajosas no momento. Como o risco das operações compromissadas é assumido totalmente pelo banco, a única probabilidade de o investidor não receber o que foi pactuado é em caso de dificuldades financeiras do banco. Em função disso, a recomendação ao investidor é de analisar criteriosamente a saúde financeira da instituição quando esse tipo de operação for pactuada com um banco que não seja de grande porte. Item I. Ouro. Durante séculos, o ouro foi uma das principais referências de valor e lastro para os países emitirem seu papel moeda. No século XX, o papel de lastro foi abandonado e o ouro passou a ser apenas mais uma commodity negociada nas bolsas de mercadorias e futuros do mundo.
Mas a tradição se encarregou de confiar ao ouro o papel de porto seguro diante das turbulências, fazendo dele o ativo preferido de investidores durante crises econômicas agudas, principalmente aquelas com forte impacto no sistema financeiro. O investimento em ouro pode ser feito através da compra de contratos futuros negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF-Bovespa, através da compra de certificados representativos de ouro emitidos por bancos autorizados e através da compra da própria mercadoria física. Os contratos negociados na BMF-Bovespa são vendidos em valores múltiplos de R$100 mil, ou então em mini-contratos, negociados em múltiplos de R$50 mil. A negociação é feita necessariamente por meio de corretoras de valores autorizadas a operar ativos negociados na BMF-Bovespa. A relação das corretoras autorizadas a operar pode ser obtida no próprio site da Bolsa, www.bmf.com.br. A compra de certificados representativos é feita por meio de bancos autorizados a emitir tais certificados, normalmente lastreados por barras de ouro mantidas nos cofres da instituição. Em 2008, já existia no mercado a opção de comprar certificados de ouro por menos de R$1 mil. Essa alternativa elimina o antigo rótulo de que o investimento em ouro era opção apenas para grandes investidores. Quem pensa em investir em ouro através da compra do metal em barras deve ponderar entre a segurança de manter o ativo em casa ou pagar pela taxa de custódia e levar em consideração que joias não são revendidas pelo preço de aquisição, pois, nas joalherias, a maior parte do preço das joias deve-se, normalmente, ao trabalho artesanal e não ao metal. Por sua característica de ser negociado em bolsa, o ouro não é considerado um investimento em renda fixa, uma vez que a especulação do mercado provoca oscilações em seu preço. Porém, o fato de ser um ativo real o torna um investimento adequado para quem se preocupa com a preservação de valor no longo prazo, sendo uma alternativa interessante para quem pensa em preservar o poder de compra de sua riqueza ao longo de vários anos. Uma vez que o ouro não é considerado renda fixa, os lucros nas operações com ele são tributados pelo imposto de renda à alíquota de 15% sobre os ganhos, o que é uma vantagem diante das alíquotas mais elevadas praticadas para os ganhos em renda fixa, resgatados antes de 2 anos da data de aplicação. Item J. Fundos de renda fixa. Tenho a convicção pessoal de que fundos não são alternativa de investimento, mas sim um serviço de investimento. Se você não se sente à vontade ou com tempo para montar uma estratégia e selecionar os melhores títulos para investir, deve contratar alguém que faça isso por você em troca de uma taxa de administração cobrada pelo serviço. Esse alguém está na figura do gestor de fundos, profissional altamente qualificado que se propõe a seguir a estratégia que lhe é informada no prospecto e no regulamento do fundo. O prospecto é o documento que informa a estratégia do fundo, suas regras, histórico e aspectos tributários para que você esteja ciente do serviço que está contratando. Lembre-se de que um dos pontos negativos da compra de títulos públicos é a necessidade do reinvestimento dos títulos, sempre que há algum vencimento ou pagamento de cupons de juros. No caso de fundos de investimento, o gestor faz esse trabalho por você, simplificando sua vida financeira. Se você contrata um fundo por meio de um banco, normalmente encontrará no site da instituição os prospectos dos diferentes fundos oferecidos. Via de regra, você deve buscar no site a seção de pessoa física, depois a seção de investimentos e então a seção de fundos, onde se abrirá para você um universo de informações. Se você prefere investir em fundos por meio de corretoras de valores ou de agentes autônomos de investimento, deve solicitar ao seu agente um folder com informações completas sobre o produto. Uma vez selecionada a estratégia que você prefere seguir em renda fixa, pré ou pós, curto ou longo prazo e qual indicador acompanhar em caso de pós-fixado, as diferenças de desempenho dos fundos dessa categoria resumem-se a 2 qualidades: taxa de administração competitiva e boas escolhas de prazos de vencimento feitas pelo gestor. A questão da taxa de administração é óbvia. Com juros baixos eliminando as grandes diferenças entre as alternativas de renda fixa, é inadmissível trabalhar com taxas de administração da ordem de 3 ou 4% ao ano, como alguns bancos ainda cobravam no início de 2008. Enquanto seu patrimônio reduzido impedir o acesso a fundos que cobrem menos de 2% ao ano, suas opções estão limitadas à caderneta de poupança e aos títulos públicos. Se você está se perguntando sobre o CDB, há grande chance de ele ser também uma má escolha. Se seu banco lhe cobra caro em taxas de administração, certamente não oferecerá taxas competitivas no CDB.
Quanto às escolhas de prazos de vencimento, é a experiência do gestor que determinará um bom balanceamento de títulos com diferentes vencimentos na carteira do fundo. Se a carteira for de títulos com vencimentos muito distantes, o fundo poderá ter seu desempenho impactado negativamente em relação à concorrência quando surgirem adversidades econômicas que consumam o caixa do governo e o obriguem a lançar títulos mais rentáveis. Títulos com vencimento muito curto obrigam o gestor a negociar intensamente a recompra de títulos, o que expõe mais a carteira do fundo aos humores do mercado. Atente, portanto, para as taxas cobradas e não deixe de analisar o histórico do desempenho do fundo ao longo de pelo menos 12 meses. Esse histórico é sempre informado pela instituição que vende o fundo. Existem 3 principais estratégias praticadas pelos fundos de renda fixa: pós-fixados, pré-fixados e índices de preços. Quem busca segurança prefere os fundos pós-fixados, chamados também de fundos DI, por acompanharem o sobe e desce do CDI. Aqueles com alguma experiência a mais investem parte de seus recursos em fundos pré-fixados, os chamados fundos RF, que se dão bem quando há queda dos juros da economia. E aqueles que buscam proteção de longo prazo preferem os fundos de índices de preços, que investem em títulos que acompanham a inflação. Cabe destacar que a natureza do fundo não significa que ele investe somente em títulos de mesma natureza, mas sim que o investimento é feito predominantemente naquela categoria. Um fundo DI, por exemplo, pode conter papéis pré-fixados, de acordo com a percepção do gestor, até um limite estabelecido no prospecto do fundo. A aparente segurança oferecida por fundos de renda fixa é limitada. Para a surpresa de muitos, é importante destacar que o investimento em renda fixa não está livre de perdas. Para saber se seu fundo de renda fixa é seguro ou não, você deveria solicitar a seu banco uma descrição da carteira de investimentos do fundo, ou seja, uma relação de onde esse fundo investe seus recursos. Os gestores de fundos de grandes bancos optam por investir a maior parte dos recursos em títulos públicos, ou seja, optam por emprestar seu dinheiro ao governo. Essa é a prática mais comum. A outra parte é investida em títulos privados, como debêntures de empresas e CDBs de bancos. Na prática, seu dinheiro é emprestado a uma empresa. Se o governo ou essas empresas quebrarem, você perde seu dinheiro. Como atualmente o governo e as grandes empresas são consideradas instituições extremamente sólidas, é impensável que um bom fundo de renda fixa pós-fixado perca dinheiro. Quando você encontrar um fundo RF, por exemplo, com rentabilidade média sensivelmente acima da média dos fundos concorrentes de taxas similares, tenha curiosidade de consultar a carteira desse fundo. Provavelmente, existirão debêntures de empresas de médio porte entre os papéis do fundo, o que eleva sensivelmente o risco de inadimplência. A prática de incluir papéis de risco é comum entre fundos oferecidos por instituições financeiras de segunda linha, normalmente ávidas por atrair investidores para seus produtos. Para sua segurança, não custa checar de tempos em tempos onde está seu dinheiro e pedir esclarecimentos a seu banco. Item K. Impostos. Um dos principais diferenciais na renda fixa. De nada adianta você ter feito uma boa escolha estratégica para a renda fixa se você descuidar de analisar os aspectos tributários de seu investimento. Independentemente do valor a investir, a má escolha na data de resgate ou entre as alternativas de investimento pode lhe causar uma perda bastante significativa. À exceção da caderneta de poupança e dos títulos que lastreiam financiamentos imobiliários, a regra de tributação para a renda fixa é a mesma para todos os produtos. Os impostos que impactam seu investimento em renda fixa no Brasil são apenas 2, por enquanto: Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e Imposto de Renda, o IR. Ambos são retidos na fonte, ou seja, pela própria instituição que administra ou intermedia seu investimento, o que dispensa o investidor de uma burocracia significativa. O IOF incide apenas sobre o lucro, ou seja, nunca sobre o principal investido, das aplicações que tiverem resgate dentro de um prazo de até 30 dias após a contratação do investimento, como falarei a seguir. No primeiro dia, alíquota de 96%. No segundo dia, alíquota de 93%. No terceiro dia, alíquota de 90%. Quarto dia, alíquota de 86%. Quinto dia, alíquota de 83%. Sexto dia, alíquota de 80%. Segue assim por todo o mês até o 27º dia, com alíquota de 10%. No 28º dia, alíquota de 6%. No 29º dia, alíquota de 3%. E, no 30º dia, alíquota de 0%. Se os números da tabela o assustam, é com razão.
Por exemplo, se você mantiver seu dinheiro aplicado por apenas 10 dias, terá que deduzir 66% dos ganhos a título de IOF. Do que sobrar, pagará 22,5% de imposto de renda. Na prática, após 10 dias, você terá apenas 26,35% do que lucrou em suas mãos. Com relação ao imposto de renda, a alíquota a ser cobrada do lucro obtido dependerá do prazo de permanência no investimento. A lógica da tributação regressiva é uma iniciativa do Banco Central do Brasil e da Receita Federal para estimular a poupança de longo prazo, ainda incipiente no Brasil. Quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, menos imposto pagará, de acordo com a seguinte tributação regressiva. 22,5% do lucro em aplicações com prazo de até 180 dias. 20% do lucro em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias. 17,5% do lucro em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias. 15% do lucro em aplicações com prazo acima de 720 dias. A exceção a essa regra é o investimento nos chamados fundos DI de curto prazo, que investem em uma carteira de títulos com prazo médio igual ou inferior a 60 dias, sendo que título algum pode vencer em mais de 375 dias. Nesse tipo de fundo, há incidência da tabela regressiva de imposto de renda, porém limitada a 22,5% para aplicações de até 180 dias e de 20% para aplicações acima desse prazo. O motivo de eu recomendar atenção à data de resgate reside na mudança brusca de alíquota de um dia para outro, dependendo do prazo em que você manteve sua aplicação. Por exemplo, imagine que você investiu R$20 mil há 6 meses e pretende resgatar seu investimento hoje, após ter reconhecido um lucro de 5% que resultou em um saldo de R$21 mil. Com 180 dias de seu investimento, a alíquota de imposto a pagar será de 22,5% sobre o lucro de R$1.000, equivalente a R$225. Por outro lado, se hoje estiver fazendo 181 dias de investimento, o imposto cairá para 20% e você pagará apenas R$200. A diferença, de apenas R$25, não pode ser desprezada por apenas um dia, a não ser que você necessite urgentemente do dinheiro. E quanto maior o valor investido, maior o impacto. Dentro dessa lógica, o investimento em notas do Tesouro Nacional, com pagamento semestral de cupons de juros, terá os rendimentos dos primeiros cupons prejudicados por alíquotas mais altas, uma vez que os pagamentos serão feitos antes de completar 2 anos de investimento. No caso do investimento em debêntures, a tributação também segue a tabela regressiva de imposto de renda para os juros recebidos, mais 15% de imposto de renda sobre o rendimento líquido do título. Lembre-se de que debêntures negociáveis no mercado variam de valor ao longo do tempo. Há também incidência regressiva de IOF no caso de resgate antes de 30 dias. Um aspecto tributário penaliza especificamente os fundos de renda fixa em relação às demais alternativas dessa categoria, que é o chamado come cotas. Por esse mecanismo, os fundos são obrigados a recolher semestralmente 15% dos lucros obtidos até então, ou 20% no caso de fundos de curto prazo. Isso acontece no último dia útil de maio e de novembro. Se, após essa data, o investidor decidir resgatar seu dinheiro, pagará apenas a diferença do imposto devido, referente aos dias de ganhos após a data do come cotas, e a diferença de alíquota, caso o resgate seja com menos de 2 anos de investimento. Imagine que você investiu R$50 mil em um fundo RF em março do ano passado. Em 31 de maio, você tinha R$51 mil e, por isso, o imposto retido foi de R$150, ou 15% do lucro de R$1.000. O saldo ficou em R$50.850. Em 30 de junho, decidiu resgatar todo o saldo, que então era de R$51.350. Nessa data, a alíquota de imposto de renda é de 22,5% e o imposto a recolher é o seguinte: 7,5% sobre R$1.000, que é a diferença entre os 22,5% e os 15% que já foram recolhidos, igual a R$75. Portanto, você irá resgatar, em 30 de junho, o valor líquido de R$51.350 menos R$187,50, igual a R$51.162,50. Para exemplificar o efeito dos impostos sobre seus investimentos em renda fixa, decidi comparar a projeção de evolução do saldo e do resultado obtido pelo investimento de R$100 mil em diferentes produtos de renda fixa com base de rentabilidade idêntica de 1% ao mês, sendo
Um CDB com rentabilidade de 95% dos 1% dos demais produtos, resultando em 0,95% ao mês. Uma letra hipotecária com rendimento de 92% da taxa de mercado, ou 0,92% ao mês. E um fundo DI, com rendimento acompanhando o das NTNs e taxa de administração de 1% ao ano. Ao final de 3 anos, os resultados foram os seguintes. No fundo DI, conseguimos R$ 132.375. No CDB, R$ 134.466. E nas letras hipotecárias, R$ 138.065. Repare que a LH, mesmo com a menor rentabilidade entre as 3 alternativas, como você encontrará no mercado, é a opção que proporciona o maior ganho em razão da isenção no pagamento de imposto de renda. O fundo DI tem seu resultado prejudicado tanto pela taxa de administração, quanto pela tributação semestral do Come-Cotas na evolução da rentabilidade. O CDB, apesar de se destacar pela ausência de taxa de administração, tem a retenção na fonte de 15% dos ganhos, o que o traz para um patamar mais próximo do obtido pelo fundo DI do que pela LH. Você deve estar se perguntando, nessa comparação, como se sairia um título público? Provavelmente, para sua surpresa, o desempenho de uma NTN principal, no período, seria inferior ao obtido pelo CDB. Na mesma simulação, o resultado obtido por uma NTN com rendimento médio de 1% ao mês seria de apenas R$ 133.751. Preferi excluí-lo da comparação. Os motivos da ineficiência são 2. A tributação idêntica do CDB e os custos de custódia. Em minha simulação, considerei os 0,4% ao ano de praxe, mais 0,5% ao ano, que é uma média da taxa cobrada pelos agentes de custódia. Na prática, o investimento em títulos públicos possui uma taxa de administração nada desprezível, como a dos bons fundos, mas uma vantagem em relação aos fundos apenas na tributação sem come-cotas. Todo imposto é pago no final. Se, com seu patrimônio, você acessa fundos de renda fixa que cobram taxas de administração abaixo de 1%, provavelmente você estará mais bem servido por um fundo que conta com um gestor profissional do que com suas próprias escolhas. Vale a pena aplicar dinheiro por poucos dias? Sim, apesar da incidência da tabela regressiva do IOF, é possível garantir algum ganho sobre recursos que você sabe que ficarão parados por alguns dias, o que não acontecia enquanto a CPMF estava vigente. A CPMF, ou Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, era um tributo que mordia, até 2007, uma pequena parcela de qualquer movimentação financeira efetuada entre contas de diferentes titularidades. Nesse caso, a melhor opção estaria entre os fundos de renda fixa pré ou pós e os CDBs. A caderneta de poupança não oferece rentabilidade antes de completar o primeiro mês de aniversário, o que a exclui como opção de curtíssimo prazo.